por falar em Deus lindo, Deus maravilhoso, por falar em milagre, por falar em bênção, eu recebo hoje aqui esse homem de Deus, amigo, profeta dessa geração, Amém. Pastor Tiago Duarte, meu amigo pastor. Amém. A graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, A seja paz. bem-vindo. Olha, pastor Tiago Duarte tem um projeto novo para nossa cidade, né? Tá trazendo para cá um ministério que eu tenho certeza que vai ser aí uma grande bênção para essa cidade. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas através desta obra. Quem dera, né? Deixo isso aqui bem claro, né? Principalmente para quem critica as igrejas A, as igrejas B, que é muita igreja, né? Eu vejo muita gente, é muita igreja, é igreja A, igreja B, igreja C, para que tanta igreja? Ó, meu amigo, se fechar 200 bar e abrir 200 igrejas, você me perdoe, o dono dos bares, me perdoe, mas isso aí é uma grande bênção para a glória de Deus, né? E o nosso amigo pastor Tiago Duarte está trazendo para a Vitória algo novo e ao mesmo tempo algo de Deus para essa cidade, que é o Ministério On Grace, que nasce em Vitória, pastor? Nasce em Vitória. Nasceu em Vitória. No dia 8 de junho de 2019, há pouco mais de 3 meses atrás. Que bênção, pastor. E assim, começou há pouco mais de 3 meses e é uma igreja que hoje já tem local, né? Começou na sua casa. Começou na minha casa, na parte de trás, num culto com os irmãos. Sim. E chegou agora dia 15, ela vai ter um local estabelecido no centro da cidade, em Vitória de Santo Antão. Quando começou o primeiro culto, o senhor já imaginava que seria a On Grace? Não, na verdade, o primeiro culto On Grace nem tinha nome igreja, nada, porque a gente não tinha essa expectativa de que se tornaria uma igreja, que dali iria nascer uma igreja. Era um culto no lar. Um culto no lar, onde eu chamei alguns amigos, algumas pessoas que já namoravam, paqueravam o evangelho, mas não queria negócio com igreja de crente. Algumas pessoas que já tinham participado de alguns ministérios evangélicos, mas que desviaram do caminho do Senhor, e outros se entristeceram com algumas pessoas ou com alguma instituição, mas quando soube que era na casa do irmão Tiago, eu disse, opa, eu vou. Coisa boa. E lá Deus começou a operar maravilhas e estamos aqui hoje com a On Grace sendo inaugurada no dia 15. Isso é uma bênção de Deus. E assim, dia 15, pastor, o primeiro dia começa com louvorzão. Não. E é? Dia 15 é um grande culto, uma bênção. Estará conosco o pastor Paulinho de Jesus. Já no dia 15? No dia 15, direto de São Paulo. Vai ser uma grande festa, começa dia 15, que é numa terça-feira. E vai dia após dia até o domingo. O louvorzão será no sábado. No sábado vai ter um grande culto de louvor das 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde, até as 20 horas da noite. Rapaz. É um grande louvorzão. E é bom o senhor falar de horário? Aliás, desculpa, até as 22 horas. 22. São 6 horas direto de louvor. Glória. Agora deixa eu perguntar uma coisa pro senhor, pastor. A igreja, os cultos normais da igreja, começa que horas, termina que horas? Os cultos começarão, já é hoje, certo? Nas quartas-feiras, às 20 horas até às 22 horas. Certo. E no domingo, hoje tem sido das 19 às 21 horas, que é a 9 horas da noite. Só que no templo será estabelecido o horário normal, que todos os cultos começarão na parte da noite, das 19 às 21, e no domingo pela manhã, das 9 horas da manhã até as 11h30 da manhã. Então a ideia é, quem não pode ir pro culto à noite vai poder ir pela manhã. Com certeza. Porque tem gente que trabalha no shopping, né? Tem gente que tem outros compromissos, então vai ter o culto da manhã também, lá na On Grace. A princípio teremos os cultos nas quartas-feiras à noite. Sim. Nos domingos pela manhã, nos domingos à noite, e uma vez por semana tem o nosso GC, que é o grupo de comunhão, que é o primeiro GC de Vitória, é na minha casa, onde todos vocês são convidados a estudar minuciosamente aí a palavra de Deus, onde você pode tirar todas as suas dúvidas sem protocolo. E antes do dia 15, pastor, alguém quiser ir lá visitar a igreja, como é que faz? É simples. Vai lá para sua casa. Hoje ainda está na parte de trás da minha casa, mas minha casa é sua casa, tá bom? Então todos os domingos às 19 horas na rua Delmiro Gouveia, número 586. É muito fácil chegar. Passa em frente ao Senac. Sim.
primeira à esquerda. Vai dar lá na rua Demiro Gouveia, na minha casa, às 19 horas. Ali, né? No Cuscuz, no bairro do Cuscuz, às 19 horas no domingo e às 20 horas na quarta-feira. Pronto, então tá dado o recado aí para você que quer visitar. E deixa eu mostrar para você agora um pouco, mas um pouco do testemunho do querido Paulinho de Jesus, que vai estar presente no primeiro dia, no dia 15. Dia 15. Pastor? Paulinho de Jesus vai estar aqui, ó, dando o seu testemunho. Eu vou botar só um pedacinho, o restante do testemunho dele você assiste hoje à noite. Que hoje à noite ele prometeu que vai ligar pra gente, né? Então hoje à noite ele vai ligar de 10 horas pro nosso programa do rádio e você vai poder ouvir aí o nosso querido apóstolo Paulinho de Jesus trazendo uma palavra de fé para a sua vida agora. Vamos escutar agora um pouco, assistir um pouco do seu testemunho, daquilo que Jesus fez na vida dele. E não esqueça que dia 15 ele está aqui na On Grace, aqui em Vitória de Santo. Daqui a pouquinho a gente fala da estrutura da On Grace. E eu não sou, como todos dizem, quando se fala em ex-travestis, em ex-homossexual, a primeira coisa que as pessoas falam é: olha, deve ser filho de católico, de espírita, e na verdade não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada contra os católicos, nada contra os espíritas, aliás, tenho amigos maravilhosos, mas eu quero dizer para você que eu sou filho de um pastor da Assembleia de Deus, que já não se encontra entre nós, que durante anos e anos, orou pela minha transformação. A homossexualidade, querido, hoje está muito forte. Nós precisamos realmente proclamar esse evangelho. Primeiro porque homossexualidade não é doença. Se você falar para algum homossexual: vou te levar no médico porque você está doente, ele vai bater em você. Homossexualidade não é doença. Homossexualidade também não é terceiro sexo. Porque há uma mania agora de dizer que é transexual. Não, querido, a Bíblia diz que Deus fez o homem e fez a mulher, e os fez macho e fêmea. Se homossexualidade fosse algo de Deus, Deus teria feito o homem e a mulher e teria feito uma bibinha junto, mas não tem. E homossexualidade também não é opção, porque ninguém opta para ficar numa esquina. Ninguém opta para ser chacota dos outros. Homossexualidade é demônio. E não é um demônio que você impõe a mão e expulsa. Porque homossexualidade é um demônio manifesto 24 horas na vida de uma pessoa. E esse demônio só vai sair quando esta pessoa quiser. Agora, para que isso aconteça, eu e você temos que praticar a palavra de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se hoje eu estou aqui, é porque eu conheci o amor de Deus dentro da minha casa. Agora, querido, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a homossexualidade entrou na minha vida aos 3 anos e meio de idade. E nesse momento você deve ficar perguntando: como é que pode uma criança com 3 anos e meio se tornar homossexual? Quero dizer para você que na Bíblia diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Talvez ele não tenha conseguido tocar na sua vida, mas quem esteve ontem à noite ouviu o que nós precisamos. Nós precisamos de retaguarda, nós precisamos cobrir a nossa família em oração, precisamos estar em todo tempo guardando a nossa família. E a homossexualidade entrou na minha vida aos 3 anos e meio de idade, quando um homem de 33 anos começou a me usar sexualmente. E pasme, este homem comia na mesma mesa em que o meu pai comia. Hoje, querido, há um modernismo no meio do povo de Deus. Você pergunta para o irmão: onde é que está o seu filho? Está dormindo na casa de um amiguinho. Onde é que está sua filha? Está dormindo na casa de uma amiguinha. Queira saber quem são os amiguinhos do teu filho. Queira saber quem são as amiguinhas da tua filha. Queira saber quem são os pais deste amiguinho, porque o filho que você tem nos teus braços, ele não é seu. Ele é a herança que Deus te deu. E um dia você vai ter que prestar contas a Ele. Olha aí que bênção. Isso é só um pouquinho, viu, meu filho, do que Jesus vai fazer aqui no dia 15. Vai ser bênção de Deus. E você de casa está convidado para estar presente aqui neste grande culto, nesta grande igreja que começa fisicamente, inaugura ali na rua Eurico Valuar. Qual o número, pastor? 186. 186. Ah, desculpa, 168. Olha aí, 168, irmão, 168, tá dado o recado. Pastor, agora tem algumas pessoas que ficam na dúvida porque
Vitória ele conhece. Demais. Seu rosto é um rosto conhecido, né? O senhor já fez parte de algumas igrejas aqui em Vitória de Santo Antão. Ultimamente, o senhor estava na Igreja Assembleia de Deus. E aí eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história. Como é que o senhor começou? O senhor começou Na verdade, sua história de fé. Minha história de fé é o seguinte, aos mais ou menos 8 anos de idade, Sim. eu tive o prazer de conhecer Danilo Souza, que trabalha no Banco do Brasil, em Vitória de Santo Antão. Sim. Eu, quando criança, fui conversar com ele na pracinha ali. Ele estava com bicicleta, fui falar com ele também. Bora trocar de bicicleta, coisa de criança, né? Sim. E a gente começou aquela amizade de brincar ali. E os pais dele disseram assim, vocês podem brincar, mas no domingo de manhã vai ter que ir para a escola dominical conosco. Aí eu doido para brincar com ele, vamos. Aí foi, e ali começou. Tia Eli e tio Josa, em memória, foram os precursores da minha fé, vamos dizer assim. Me levaram para a igreja, ali na Igreja Batista. Minha infância foi na Igreja Batista. Mas eu não tinha me convertido, não tinha encontrado Jesus, na verdade. Estava na igreja, amava o povo da igreja, mas quando fiz 16 anos, fui pro mundão mesmo. Certo. Foi onde eu fiz tudo que o mundo tem para oferecer, me ofereceu, eu aceitei, ali vivi, entendeu? Quando eu tive 21 anos de idade, eu pedi, eu já não aguentava mais o mundo, era aquela angústia. Eu chegava em casa, depois da bebedice, depois da prostituição, depois da vida do mundo, chegava em casa e passava uma madrugada angustiado na alma, aflito, sofrendo de várias maneiras. Tinha tudo para ser feliz, só faltava um detalhe, chamado Jesus. E esse detalhe estava muito grande dentro de mim, essa falta. Foi quando eu liguei para um amigo que hoje é pastor, o pastor Antônio Adolfo, da Igreja Anglicana, em Vitória da Ressurreição. Eu quero mandar um abraço para ele também aí. Um abraço, pastor Adolfo. E eu tive a oportunidade, eu pedi para ir para o Concílio de Cristandade, que é um ministério extraordinário, um dos principais ministérios da Igreja Anglicana. Certo. Onde o bispo em Vitória de Santo Antão é o bispo Márcio Simões, que é uma bênção também em Vitória. E eu pedi para ir para esse concílio e fui. E lá eu fui atropelado por Jesus. Lá não foi um encontro, não. Foi um atropelamento santo. Lá eu aceitei Jesus, lá ele me aceitou, eu gosto de dizer. Lá eu me encontrei com ele e passei mais ou menos uns 3 anos e pouco na Anglicana, mas com muita sede ao pote. Fui logo para um seminário teológico, mas pentecostal do Nordeste. Então a Igreja Anglicana é uma igreja tradicional. Isso. E eu, do fogo, né, daquela coisa toda, queria tanto. Eu creio e cria naquela época no poder do Espírito Santo, nos dons espirituais para esse tempo. E eu acabei indo para o seminário teológico pentecostal e conheci aí um homem chamado Francisco Abraão de Oliveira Gonçalves, presbítero Abraão. Quem não conhece esse homem Vitória de Santo Antão? Mas quem não conhece irmão Abraão, não conhece nada de Jesus, não. Não é verdade? Então, irmão Abraão, eu comecei a ir nas terças-feiras para um chamado culto de doutrina que tinha lá. E havia gente de várias cidades, vinham pessoas de várias denominações, não cristãos também iam para lá. Era extraordinário, Deus usava aquele homem. E eu ouvi aquela palavra quente do sertanejo Abraão, palavra, o evangelho puro, e ali eu me derramava. Só que você sabe como é a questão de denominação, igreja. Sim. E eu ia para a Assembleia de Deus, eu não queria ficar na Assembleia de Deus, eu queria continuar na minha família lá. Só participar do culto. Só queria participar do culto, eu queria ouvir aquela palavra. Só que, infelizmente, acontece muito isso hoje, né? Ainda acontece, né? Eu fui obrigado a tomar uma decisão. Olá, o carro. Eu, imaturo também, imagina, né? Eu sou meio agoniado com 35 anos, imagina eu com 23, 24 anos. Só, olá o carro, então eu fico no banco da Assembleia de Deus. Pronto. Fui pra lá. Foi onde começou a minha história na Assembleia de Deus e passei mais de 10 anos na Assembleia de Deus com muitos amigos, amigas, irmãos que, vou dizer, mais chegados que irmãos alguns. Como Deus me deu o maior privilégio foi ser amigo do pastor Manuel Anísio, Manezinho. Homem de Deus, homem que muito me amou e me ama, e eu amo sua família, nós somos um. E só que, imagina, né? Esse meu jeito, não dá muito ali na Assembleia de Deus. Depois de muito lutar, resolvi levantar a bandeira branca. Bandeira branca, a guerra só acaba quando alguém desiste, né? E eu desisti de lutar contra, vamos dizer, os aguilhões do Senhor. Deus estava me chamando há muito tempo
E você vê que eu percebo que Deus usa cada um de um jeito. Eu gosto de dizer que não tem assembleia que tá errada, não tem anglicano, não tem batista errado, ninguém tá errado não, viu? Cada um é diferente. Certo. E é um bom motivo de ninguém poder dizer assim, eu não fui pra igreja, Senhor, porque não tinha um lugar, poxa, agora tem até um Grace, que verdade, eu vou dizer. é verdade. Então, essa minha saída da Assembleia de Deus foi em paz, em amor com o meu pastor, meu amigo, Não Manuel houve Anísio. nenhum problema. Pelo contrário, o nosso pastor Manuel nos abençoou, disse, vá fazer o que você foi chamado para fazer. Amém. E ele sabe que a minha maneira de ser é uma maneira que é pro reino, mas a cada denominação tem o seu jeito, o seu estilo. E gosto de dizer, tem que ser respeitado. Se você é da Assembleia de Deus, ame a sua igreja, honre seu pastor. E siga todos os costumes que a igreja ensina, porque você não está lá à força, não tem uma faca no seu pescoço dizendo fique. E a sua igreja deve ser honrada e respeitada. Foi ali que Deus está, é ali que Deus está cuidando de você, está lhe tratando. É o que eu costumo também falar, pastor. Muitas vezes a gente pega aí, né? Às vezes a gente encontra uma pessoa criticando a própria igreja que faz parte, criticando o próprio pastor, criticando isso. Meu irmão, é o seguinte... A igreja é santa e os pastores são homens de Deus. Eu sou bem claro e realista, contundente em dizer, se você está numa igreja que você não se sente bem com a igreja, com o pastor, meu irmão, tem igreja aí para você participar, meu irmão. Tem batista, tem congregacional, tem presbiteriana, tem um Grace, né? Então, assim, procura um lugar onde você se sinta bem, né? Onde você não peque, porque você, quando está criticando o pastor, quando você está criticando a liderança, você está pecando, você está errando, entendeu? Então vá para um lugar onde você se sinta bem e aonde você vai buscar salvação, buscar intimidade com Deus. E não cair na besteira de ser desigrejado. É uma das maiores mentiras que o diabo tem lançado hoje no reino, é que é possível você ser crente em casa. Não. Rapaz, não é esse o plano. Celular sem carregador, eu digo isso direto. Não é Celular pode ser o melhor do mundo. Se não carregar, não vale de nada. Ele descarregado vale de quê? É a mesma coisa é o cristão. Cristão descarregado não funciona. É verdade. Né? Todo cristão precisa de uma casa, todo cristão precisa de um pastor, porque todo cristão é ovelha e a ovelha precisa de um pastor. E aqui tem um pastor servo de Deus para cuidar da ovelha perdida. Então, vou mais uma vez aqui, pastor, expor o convite a quem estiver nos escutando, a quem estiver nos assistindo agora. Faz aí, pastor, convida o povo para estar aí na On Grace. Homem de Deus, mulher de Deus, povo abençoado de Vitória de Santo Antão e região circunvizinha. Esteja conosco, sinta-se convidado a estar conosco no dia 15 de outubro até o dia 20 de outubro. Tudo isso é festa de inauguração. A igreja já nasceu, mas nós estamos abrindo nossas portas para receber você de coração aberto. Tem um povo que está acumulando amor lá, acumulando, para despejar em você quando for lá na On Grace conhecer uma igreja família, uma igreja que está vindo com uma perspectiva diferente do que muitas pessoas já experimentaram. Parecido com alguma igreja, pastor? Sim, nós temos grandes inspirações. Mais próximo de nós aqui é a Igreja do Amor, do pastor Arthur Pereira, da pastora Thalita Pereira. E em grande escala no Brasil, o pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos. E no âmbito mundial, nós temos a Bethel Church, a igreja nos Estados Unidos, que dispensa comentário. Bill Johnson, o pastor Bill Johnson é uma inspiração para nós aí. Amém. Quem vai estar aqui, pastor, de 15 a 20 de outubro? De 15 a 20 de outubro nós estaremos pregando a palavra. Pastor Paulinho de Jesus, estará conosco também pastor Daniel Alves, do Rio Grande do Sul, Assembleia de Deus, Palavra de Fé, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Estará conosco também o pastor Renato McCormick. Pastor, esse é conhecido. Esse aí, né? Foi quem começou aqui o Centro de Recuperação Maranata, que hoje é a Sara Vida de Vitória. Pastor Renatinho, ex-Falange Vermelha, não é verdade? Isso. Estará conosco também a pastora Cris, a apóstola Cris ali de Recife, da família 61. Sim. Uma igreja muito relevante em Recife, muito relevante. Nossa conterrânea. Daqui de Vitória? É de Vitória. Coisa boa. Filha de João Valois. Olha que bênção, rapaz. O saudoso João Valois, que o Senhor guardou esse ano, ano que passou aí agora. E hoje tem um ministério. E ela, quando ela soube que estaria aqui conosco, ela se emocionou, porque ela disse as orações dos meus avós. Eita.
estão sendo respondidas com a visão que Deus deu a ela lá. Deus tem dado a nós também aqui a maneira de trazer o evangelho leve, sem peso, de portas abertas, onde a graça, já está no nome, on grace, né? Sim. A graça é manifestada em amor no nosso meio. E quem é os cantores, pastor? Ah, rapaz. Fala igual estará... quem é o cantor? Quem é o cantor? O cantor, nós teremos conosco aqui um cantor que fez parte de minha fé do começo até hoje. O cantor Davi Sassi. Opa, toque no altar, trazendo a arca e muitas outras participações aí em bandas. O cantor Davi Sassi tem mandado mensagem para nós, você pode até colocar depois aí. Sim. Ele vai estar conosco aqui. Nós teremos também vamos dizer assim, um dinossauro da fé evangélica pernambucana, nordestina aí, estará conosco o pastor Armando Filho. Quem não conhece Armando Filho? Qual é a igreja batista, presbiteriana, congregacional, Assembleia de Deus? A igreja não importa, conhece e ouve Armando Filho. E é linda, os louvores dele nunca morrem. Né? Indicrente. Aquele nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. É coisa que... Hino de crente, esse homem vai estar aqui conosco. Inclusive lá na minha igreja, a Batista Memorial, aproveitar e mandar um abraço para o pastor Paulo Roberto, né? Nosso amigo. E ele sempre, quando começa a ministração, ele canta o louvor do nosso querido Armando Filho. Armando Glória Filho a Deus. vai estar aqui novamente, né? Já teve aqui um tempo desse, eu fiz uma cobertura, ele teve veio aqui cantar num evento da Igreja da Graça, do pastor Ronildo, nosso amigo, e agora vem para esse lançamento, para essa bênção de Deus que é a Grace Vitória. E no dia 19, Sim. estará conosco o cantor Bruno Moraes, Sim. com banda. Estará conosco a banda completa, Top das Galáxias, do irmão Sandro Moura, que é uma banda tremenda. Glória a Deus. Que todos os homens de Deus, profissionais, se você vê eles cantando, você só consegue adorar. Porque tudo que eles fazem é levar a igreja à adoração, é impressionante. Também a banda da igreja anglicana lá no Cabo. Isso é do louvorzão. Isso é do louvorzão que vai estar conosco. Vamos colocar um pouquinho do pessoal que vai estar... Bota um pouquinho aí. Coloca aí, vamos colocar o... Toda Deus se lembra de ti, com cânticos e júbilo. Quanto Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é Davi Sassi falando. Em outubro eu vou estar em Vitória de Santo Antão com o pastor Tiago, numa linda noite de louvor de adoração ao nosso Deus, e você é o nosso convidado, tá bom? Então não se esqueça, eu, Davi Sassi, em Vitória de Santo Antão com o pastor Tiago, te espero. Deus abençoe. Tudo pode. Rapaz, esse louvorzão é para quem tá com sede mesmo, né, pastor? Demais. As portas estarão abertas para receber todos que queiram adorar. Ele não vai ter desculpa, porque ele vai poder adorar das 16 horas até as 22 horas, até as 10 da noite. Louvor. No intervalo entre um louvor e outro, vem uma palavra de Deus, depois louvor. Vai ser top das galáxias, eu creio. E como é que vai segurar esse povo na igreja, pastor? A igreja... Qual vai ser a estrutura da igreja? A igreja é só o templo em si ou vocês estão organizando alguns espaços? Sim, muito boa a sua observação. A igreja tem a nave da igreja onde as pessoas vão lá adorar, certo, ouvir a palavra de Deus, mas do lado direito, depois que entra, certo, vai ter lá uma lojinha com artigos evangélicos, de camisa, com mensagem de vestir, livro, Bíblia e muito mais. Vai ter uma pracinha, vamos dizer assim, de lanche, onde você vai comer muita coisa boa, vai poder investir, porque todo o arrecadamento é revertido para o reino. E é bom falar em investimento, pastor. Sim. De onde parte todo esse investimento para conseguir abrir a Grace, pastor? Parte do céu, eu posso dizer literalmente, e passa por nós, irmãos da Grace, porque Deus tem abençoado, porque a Grace ela vem experimentando do milagre dia a dia. A pintura lá, por exemplo, tá acabando a tinta, Deus manda, chega. É o maná do dia, todo dia chega. Deus tem usado empresários em Vitória, fazendo doações, doando roupas para um bazar que a Grace desenvolveu para levantar fundos. É assim, Deus tem movido pessoas. E digo mais, viu? Não só pessoas evangélicas. Eu estou impressionado com isso.
extraordinário que Deus tem feito no nosso meio. Sem falar os irmãos, porque a One Grace não é uma igreja que tem já uma estrutura que mantém, que abre lá com dinheiro em caixa, não. Começamos com R$500 em caixa. Começamos a obra com R$500 em caixa. Milagre, Deus tem abençoado. E hoje tem já sido... tem espaço, né? Já tá tudo preparado. Já. A One Grace ela tem espaço para receber 1000 pessoas lá dentro. Vamos mostrar, olha aí o espaço, você tá vendo aí essas imagens? Isso aí é o templo da One Grace, né? O que algumas pessoas podem estar achando estranho é as paredes pretas, né? E algumas pessoas podem perguntar, até porque eu vou lhe ser até sincero, pastor, eu nunca vi aqui em Vitória, nunca vi uma igreja só agora a Igreja da Família, que o fundo é preto por conta do nome Igreja da Família, e aí eles colocaram lá o fundo preto, mas a igreja é toda preta ao redor, né? E algumas pessoas têm até um certo preconceito, né, por ser preto, né? Por exemplo, e eu particularmente tenho nada contra, mas eu queria entender por que é preto. Geralmente as igrejas são brancas, né? Tem irmão que já deve estar pensando aí, irmão, até tem aquele hino que diz alvo como a neve. mais que a neve. Mas o que é, pastor? Explica aí pra gente. Na verdade... É um pacto da igreja? É um pacto, Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, sabe que no Brasil, tudo quando vem chegar no Brasil já está há 10 anos lá fora. Isso fala de tecnologia, isso fala de revelação muitas vezes, isso fala de muita coisa, não é verdade? Sim. Só que a mesma coisa se repete quando se fala de capital interior. Quando vem chegar no interior, já está acontecendo há muito tempo. Quando a gente vem com a fuba, a capital vem com o cuscuz pronto, né? Então o que acontece? Você vai na Igreja do Amor, você vai ver a parede preta. Eu já fui lá. Parede só não, parede, teto, chão, tudo é preto. Tudo. Você vai em igrejas relevantes em todo o Brasil, onde a intenção é acomodar mais confortavelmente o membro em todos os aspectos, de conforto emocional, conforto visual. Você vê que quando você vai para algum evento secular mesmo, o palco é preto, a parede do fundo é preta, a camisa do povo que está trabalhando é preto, os cabos são pretos, tudo é preto. Para quê? Para que a atenção seja, na verdade não é para chamar atenção, é para que não chame, que tudo isso não chame a atenção. Para que a atenção fique voltada para o palco, para quem for focado em quem está lá fazendo o que tem que fazer. Quem está pregando, o foco é nele. Quem está louvando, o foco está lá. Então, aquela pessoa que está com a mensagem fica mais fácil de prender a atenção de quem está no corpo, no meio ali, na nave da igreja. Então, esse é o objetivo. Só que tem mais objetivos. Por exemplo, meu objetivo não é crente. Sim. Não estou focado em crente. Porque eu sei que isso afasta os crentes. Glória a Deus por isso. Meu objetivo é não crente. Meu objetivo é salvar almas. E o senhor não acha, alguém deve estar aí pensando aí, não, mas aí o povo vai ter medo de entrar numa igreja dessa porque é tudo de preto. O que é que o senhor pensa disso? Eu penso que dias melhores virão e Deus mostrará que esse é o caminho, a direção que Deus tem nos dado. Ignorância, né? Não, mas assim, eu vou dizer o seguinte, você talvez não esteja errado, só esteja na visão diferente da minha. Eu gosto de dizer assim, porque alguém pode dizer assim, irmão, pastor, por que preto? Porque a gente quer, porque a gente gosta, porque Deus nos deu essa direção. Pinto de rosa sua, tá tudo certo. Não é, a gente não tem protocolo com isso, pelo contrário. Nós temos uma visão definida, nós não temos dúvida alguma do que estamos fazendo. Certo. Nós sabemos que iríamos ouvir muitas coisas, e isso é o mínimo. Não existe nada de errado nisso, nada, de pecado nada, nisso. Não tem tese bíblica que proíba a igreja de ter a parede preta, não, né? Não, na verdade, ela nem é toda preta, é uma parte preta, uma parte cinza. Sim. É design. É design, é a questão mais de conforto, né? Por exemplo... E de não chamar a atenção, eu concordo plenamente. E se as igrejas bem soubessem, elas iriam estudar um pouquinho de arquitetura e iam perceber o seguinte, quando você vai num restaurante fast food como McDonald's, como Burger King, você vai ver que as luzes são bem claras, bem fluorescentes, né? Aquelas são, e o ambiente muito claro. Para quê? Para que você vá e tenha vontade de ir embora logo. Certo. Vá, pega a comida, come e corra. Isso. E as igrejas são claras, são muitas assim, e eles não percebem disso. Só que a ciência descobriu que um ambiente mais escuro, um ambiente mais aconchegante, e você vai agora para outro tipo de restaurante, você vai agora para um Outback da vida. Sim.
é aquela luz que parece a luz de vela, mais amarelada, o ambiente é mais escuro. Você vem para comer, tomar um suco, você toma um suco, come um pão e começa comer uma costela e começa com sua amada ali, aquele, né? Isso, e pastor, é quase uma luz de vela, ou seja, é aconchegante. Dá vontade de sair ou de ficar? De ficar. Dá vontade de ficar. Eu pergunto, a igreja é para ser um ambiente para você frequentar ou uma família para pertencer? Com certeza. Então, como a gente pensa como família, a gente quer estar mais junto. Por isso a iluminação é assim, por isso as paredes são assim. E você, se tiver alguma dúvida se Jesus está lá ou não, vai lá experimentar. Vai lá, vai fazer o que quiser, aprender do Senhor que é bom, vai ver. E alguém pode dizer assim, mas pode vir alguma coisa boa dali? Vai lá e experimenta. Amém. Pastor, quero mais uma vez agradecer sua presença aqui conosco. Domingo passado o senhor esteve comigo no rádio, hoje está aqui na TV. Glória a Deus. Hoje à noite eu quero aproveitar, já lhe convidar para estar lá com a gente no nosso programa do rádio, aproveitando que o apóstolo Paulinho de Jesus vai estar ligando ali para a gente conversar um pouquinho sobre essa obra e, mais uma vez, agradecer sua presença. Obrigado, viu, pastor? Em nome de Deus, eu que agradeço, viu? Estamos juntos, Estamos tá juntos, bom? com toda certeza. Vitória para Jesus. Vitória para Cristo e vamos também transmitir, avisar que os cultos serão transmitidos, viu? Glória a Deus. Estamos se preparando para transmitir os cultos, vamos mostrar tudo que houve de maravilhoso na Home Grace aqui nos nossos Ora por programas. nós. Nosso objetivo é manifestar o reino de Deus em Vitória. Ora por nós. Amém. Esse é o recado. Ore, ore, porque grandes coisas Deus irá fazer. Davi Sasser, Glória a Deus. fala aí, Davi. Olá, queridos, tudo bem?